Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Manhã de protestos em São Luís. Feirantes realizam manifestação no entreposto pesqueiro do Anel Viário e deixam o trânsito congestionado no local. Crédito Rural ajuda o pequeno agricultor a impulsionar os negócios e a economia no estado. Confira como foi a tradicional festa da acolhida para os estudantes da UFMA. E no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo sobre como as pesquisas da UFMA podem contribuir na luta por igualdade de gênero. A nossa convidada é a professora do curso de comunicação aqui da nossa universidade, professora Giza Carvalho. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 26 de março, vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. Na manhã desta quinta-feira, uma manifestação foi realizada em frente ao entreposto pesqueiro de São Luís, no Anel Viário. O trânsito no local chegou a ficar bloqueado pelos manifestantes que cobravam a entrega de quiosques destinados a lanchonetes. Segundo os trabalhadores, os quiosques estão prontos há meses, mas ainda não foram liberados. Após acordo com a polícia, os feirantes encerraram o protesto, liberando o trânsito. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra o Estado do Maranhão na última segunda-feira por falhas no monitoramento da qualidade do ar em São Luís. A iniciativa foi motivada pela constatação de irregularidades na implantação da rede de estações de medição e na transparência das informações disponibilizadas à população. A Justiça de Vitória do Mearim determinou que o Estado do Maranhão e o município sejam responsabilizados pela morte do mecânico Irialdo Batalha, ocorrida durante uma operação policial. A decisão reconhece falhas na atuação dos agentes envolvidos e fixa o pagamento de indenizações à família da vítima. O caso remete a uma ação policial realizada em maio de 2015. De acordo com os autos, a vítima foi perseguida e atingida durante a abordagem. Olha, sobre o protesto dos feirantes do entreposto pesqueiro no Anel Viário, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária informou que já recebeu as estruturas das lanchonetes do entreposto e está adotando as providências necessárias para viabilizar a entrega aos feirantes. Já sobre a ação do Ministério Público Federal contra o governo do estado por falhas no monitoramento do ar em São Luís, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais informou que o funcionamento de empreendimentos industriais na ilha de São Luís está condicionado ao licenciamento ambiental e que realiza o acompanhamento sistemático das atividades industriais na região Itaquibacanga. O governo do estado informou ainda que está ampliando a rede de monitoramento da qualidade do ar na cidade. Os beneficiários do programa Tarifa Social precisam atualizar os dados cadastrais para manter o desconto na conta de luz. Vamos saber mais informações agora com o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. É isso mesmo, agora os consumidores que querem continuar recebendo esse benefício da tarifa social vão precisar atualizar os dados cadastrais. Tudo isso por conta de uma mudança nas regras do programa que foi estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Uma das regras é que o nome da pessoa que for o titular da conta de energia elétrica precisa estar dentro da família que foi cadastrada, no CadÚnico. Além de um município da unidade consumidora da unidade onde está registrada a conta de energia, também precisa ser a mesma informada no CadÚnico. A ideia principal é evitar irregularidades e colocar esse programa, esse benefício, para ser utilizado pelas pessoas que realmente precisam e que estão devidamente regularizadas. A Vanessa Soares, que é gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Maranhão, tem mais informações sobre essas mudanças. Vamos acompanhar. É importante lembrar que em dezembro de 2025,
houve uma nova normativa para o programa e beneficiários terão até o dia 31 de dezembro para atualizar os seus dados. Caso contrário, o benefício poderá ser suspenso. As principais mudanças estão vinculadas à titularidade, ou seja, o titular da conta precisa estar associado ao cadastro do benefício da tarifa. A conta de energia precisa estar no mesmo município que o benefício social. Essas duas são as principais mudanças no programa. Vale destacar que a distribuidora está enviando informativo para esses clientes através de WhatsApp, de e-mails e de comunicações físicas na casa dessas pessoas. Os consumidores que buscam mais informações sobre essas mudanças podem entrar em contato com a Equatorial por meio desses canais que aparecem aqui na sua tela. De acordo com a Equatorial Maranhão, mais de 1 milhão de consumidores precisam regularizar a sua situação. Essas foram as informações de hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Robert. O assunto agora é o avanço da produção agrícola no Brasil, que ganhou força nos últimos anos. O país deixou de ser importador para se consolidar como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Com solo fértil e clima favorável, o Maranhão se destaca entre os estados brasileiros. E nesse cenário, a agricultura familiar ou pequeno agricultor tem papel decisivo. Mas para crescer e produzir mais, o acesso ao crédito rural segue sendo essencial para quem vive no campo. Em Panacoatira, o dia começa cedo para seu José Ribamar. Já são mais de 3 décadas nessa rotina de dedicação à agricultura familiar. É do trabalho na terra que seu Ribinha tira todo mês o sustento da família, vendendo milho, feijão e quiabo, produzidos aqui para abastecer feiras e escolas do município de São José de Ribamar. Mas fazer a produção crescer nunca foi simples. A falta de dinheiro limitava o trabalho no campo. A mudança veio com o acesso ao crédito. O primeiro financiamento foi modesto, mas abriu caminhos para novos investimentos. A gente fica sabendo pelos engenheiros agrônomos, falaram que existia o Pronaf. E aí eu fiz na época era R$1.000, eu comprei uma bombinha centrífuga e botei dentro de um poço numa corda e daí peguei mais intimidade, já fiz um outro crédito, na época foi R$15.000, e fiz um poço artesiano, que está aqui do lado, e depois fiz outro de novo de 20, que mudou, né? E aí venho fazendo, pagando e fazendo, e agora eu consegui um crédito maior, 140 mil, onde eu comprei um tratorzinho agrícola, né? E estou trabalhando com ele, aí veio a melhorança da família, né? Segundo o Banco do Nordeste, só em 2025, no Maranhão, o crédito para a agricultura familiar cresceu 12% e chega a quase R$1,2 bilhão. Com apoio, o pequeno produtor planta dignidade, colhe renda e mantém viva a vida no campo. A gente vai conquistando os benefícios, né? Ali na frente está a minha casa lá, que eu morava, aqui era casa de taipa, né? Coberta de palha. Hoje tem uma casa, não é tão boa, mas é boa para mim, né? Um carro que é o significante de carregar a produção, tem também. Uma motozinha para a gente se locomover mais rápido dentro de São Luís, que é muito difícil andar no trânsito, a moto entra em qualquer lugar, a qualquer hora, e assim vai. Então são esses benefícios que a agricultura me trouxe, né? Meus filhos, tudo tem seus próprios trabalhos, paguei faculdade para minha menina trabalhar, técnico de enfermagem, e está fazendo médico veterinário agora também. Tudo é dinheiro sair daqui desse pedacinho de chão. Hein? A história do seu José Ribamar parece com a de outro José. O Antônio, que há mais de 25 anos encontrou na terra uma oportunidade: transformar resíduos orgânicos em adubo e insumos naturais. O que começou de forma artesanal ganhou escala com acesso ao crédito, que permitiu investir no negócio e impactou significativamente a produção com a compra de maquinários e um carro. Melhorou, porque agora eu tenho mais liberdade de movimento. Eu tanto entrego a minha mercadoria, o meu produto,
como eu tenho condição de buscar o lixo, que eu considero lixo, que é o caroço da jussara, e como a casca do coco. O transporte em si me facilita ir buscar matéria-prima mais distante e trazer. Hoje, a produção de insumos orgânicos abastece lojas, feiras e pequenos produtores. Com apoio e orientação especializada, seu José passou a contar com planejamento e condições para estruturar o negócio e ampliar a produção. Nós queremos expandir. A gente pensa hoje em ter uma terra maior. Ter uma terra maior porque aí nós vamos produzir a mandioca, sabe? A mandioca é um sucesso. Para maracujá, porque o maracujá depende de um investimento um pouco maior por causa das estacas, do arame, entendeu? Controle bom, mas é excelente, eles dão retorno. 2 Josés, 2 trajetórias diferentes marcadas pela mesma base. Trabalho, oportunidade e acesso ao crédito. E os resultados não ficam apenas na colheita, ecoam na economia e na vida de quem vive do campo. Pois é, o crédito rural com certeza faz a diferença para muitas famílias. Ótima reportagem da TV UFMA que depois você pode rever no nosso YouTube. E começa neste sábado a campanha nacional de vacinação contra a influenza. A mobilização segue até o dia 30 de maio. Você confere os pontos de vacinação nas mídias sociais do Governo do Estado e da Prefeitura de São Luís. O Ministério da Saúde distribuiu mais de 15 milhões de doses da vacina contra a gripe. Então, fique atento, se vacine, até porque você está acompanhando o aumento de casos de vírus respiratórios em todo o estado. Vamos conferir agora como foi a tradicional festa da acolhida, promovida pela UFMA. Momento de descontração e de dar boas-vindas aos novos estudantes aqui da nossa universidade. Uma nova fase se inicia. Depois da pressão das provas do Enem, é hora de conhecer outra fase da vida acadêmica, a graduação. Na tradicional acolhida dos calouros, realizada pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a proposta é ir além das boas-vindas. É um momento muito importante, nós estamos recepcionando, dando boas-vindas, né, aos nossos que estão ingressando na universidade. E a gente tem que dar todo esse apoio, né, todo esse carinho a esses novos alunos e alunas que estão chegando na nossa universidade. A universidade tem feito um trabalho muito importante, né, em todos os campos, né, de acolhida dos nossos alunos, exatamente para que eles possam se sentir em casa, né, a nova casa deles aqui, é uma nova etapa da vida deles. A acolhida oferece serviços de saúde, ações de cidadania, atividades culturais e espaços de escuta. Tudo isso para promover um ambiente de integração e orientação para os novos alunos. Isso, esse momento de acolhida ele é importante para fazer essa integração, veteranos, calouros e toda a comunidade acadêmica. Após a acolhida nós teremos também a calorada, que é a quarta do DCE, que faz a agregação de todas as atléticas, então é um momento muito importante para todos os discentes, né, participarem. Um dos destaques é o tradicional trote solidário, realizado em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, que incentiva a doação de sangue e o cadastro de novos doadores de medula óssea. É uma ação além de solidária e você pode ajudar alguém que você não conhece. O meu sangue é do tipo O, então eu sempre achei... Eu acho que é uma coisa que deveria ser incentivada dentro da faculdade, das escolas, igrejas, em qualquer meio que se tiver alcance de pessoas. Eu conheço gente que doa sangue, sempre me incentivou e hoje é minha primeira vez doando sangue. Eu pretendo fazer isso mais vezes, é claro. Eu acho que é uma oportunidade muito legal pra gente que é calouro, né? Tipo, por exemplo, a doação de sangue, que eu nunca tive oportunidade e eu sempre quis, né? Eu achei muito interessante eles trazerem isso pra cá, a gente poder tirar a nossa carteira, que eu já tô na fila pra tirar a minha. E eu tô achando incrível, nunca passou pela minha cabeça ser calor, assim, tô vivendo um filme, parece. A acolhida é um momento estratégico para garantir que os calouros tenham acesso à informação, apoio e pertencimento desde o início da graduação. Eu tô achando maravilhoso, sempre foi um sonho estar aqui na UFMA. E a UFMA tem vários projetos muito encantadores, né, tirar nossa carteira,
de assistência social, enfim, a gente está amando. Uma iniciativa que reforça o compromisso da universidade com uma formação que vai além da sala de aula e que também é baseada no cuidado, na inclusão e na cidadania. Bem-vindos à UFMA! Sejam todos muito bem-vindos. A seguir tem entrevista no JTV. Vamos para o intervalo e voltamos já já. O mês de março marca o Dia Internacional da Mulher, uma data de reflexão sobre direitos, igualdade e os desafios que ainda persistem. Mesmo com os avanços, muitas mulheres ainda enfrentam desigualdades no mercado de trabalho, na vida cotidiana e também dentro das universidades. Para falar sobre esse cenário e as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sobre o tema na Universidade Federal do Maranhão, a gente conversa agora com a professora da UFMA, Giza Carvalho, coordenadora do Grupo de Estudos em Tradição e Memória, o Extrema, e coordenadora de Gênero e de Diversidade aqui da UFMA. Professora, é um prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação poder trazer essa temática para conversar aqui com vocês hoje. Professora, a gente está falando aí de avanços, mas as desigualdades ainda persistem, principalmente quando a gente fala de gênero. Com a sua expertise, professora, por que isso ainda acontece? Olha, existe toda uma estrutura, né, social que é marcada pelo patriarcado, né, pelo machismo, por uma organização de poder que estabelece, que mantém, né, o poder em determinados lugares, nas mãos de homens, normalmente, né? Quando se levanta, né, um movimento para enfrentar essa estrutura de poder, essa estrutura que já está, né, estabelecida, ela reage. Então, ela reage impedindo que esse movimento de transformação aconteça. Então, toda vez que mulheres se levantam para reivindicar lugar, para reivindicar espaço, para reivindicar direitos, né, quem já detém esses direitos, porque se auto-atribuiu, né, reage de forma a dificultar, né, ainda mais essa distribuição de equidade. Professora, a senhora coordena dois núcleos que estão interligados. Quando a gente fala de pesquisa em relação a gênero, a diversidade, como é que esses dois núcleos conversam para que a gente possa entender um pouco melhor como é que a UFMA tem trabalhado o assunto? Então, na Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ações Afirmativas, né, eu estou atualmente coordenando, né, a coordenação de Gênero e Diversidade. Sim. Essa coordenação, ela atua na proposição de políticas institucionais que visam a equidade de gênero, né, e não apenas numa perspectiva cisnormativa, né, mas a diversidade de gênero considerando todos os gêneros, né, de pessoas que fazem parte da nossa comunidade universitária, sejam servidores, servidoras, sejam estudantes, né? E a integração com o grupo de estudos é fundamental porque a gente precisa saber do que a gente está falando, a gente precisa conhecer as realidades. Então, esse conhecimento, ele demanda pesquisas, entrevistas, mapeamentos, conversas com as pessoas, né? E uma leitura de proposições, né? Uma pesquisa sobre outras realidades, outras produções, né? Que vão contribuir aqui com a UFMA na construção de uma universidade que busca essa pluralidade, que busca essa equidade. Professora, a senhora falou de um mapeamento, dessa leitura, né, do que tem sido feito na UFMA, e se transforma então em políticas públicas aqui dentro? Sim, com certeza. A ideia, né, é que a gente tenha a possibilidade de construir políticas institucionais com foco em equidade de gênero e diversidade. Por exemplo, no grupo Extrema, nós temos trabalhado com estudos sobre maternidade. Né? Foi feito um mapeamento pela DIDAF em articulação com a PROAS. E lá nós fizemos o mapeamento das mães da UFMA no final de 2024, começo de 2025. Isso gerou um relatório, né, com os dados que nós encontramos.
E esses dados foram fundamentais para a gente propor a construção das salas de amamentação que estão em processo, né, de licitação, de compra de equipamentos para a instalação de salas de amamentação aqui na UFMA, né? Então, veio dessa pesquisa. Quando a gente fala aí de igualdade de gênero, quais são os desafios que ainda precisam ser enfrentados quando a gente fala aí do mundo? Olha, o primeiro grande desafio para a questão de gênero é a gente permanecer viva, né? É nós permanecermos vivos. Nós temos situações de violência que são assustadoras e diariamente a gente tem notícias sobre isso e a gente ainda precisa considerar que essas notícias, elas não dão conta de toda a violência que acontece. Inúmeras formas de violência, elas sequer são reconhecidas como violência, né? Então, é preciso ter um conhecimento sobre isso, mas é preciso educar os homens, né? Para que eles não nos matem, porque nós precisamos estar vivas para ocuparmos os lugares, para reivindicarmos os nossos direitos. E aí, estando vivas, nós precisamos de equidade. Essa equidade, ela não será dada a nós, né? Nós precisamos lutar, nós precisamos nos conectarmos entre nós para reivindicarmos esses direitos. E quando a gente fala em reivindicar direitos, nós estamos falando, e falamos de mulheres, falamos de equidade de gênero, nós precisamos necessariamente considerar a diversidade que compõe isso que a gente chama de mulher, que a gente entende como ser mulher. Não é uma mulher não existe um tipo de mulher, um formato de mulher. Nós somos múltiplas, diversas. São mulheres negras, são mulheres trans, são mulheres pobres, são mulheres ricas, somos todas nós, né? Que precisamos lutar por equidade de direitos sem excluir ninguém. Professora, obrigada por suas explicações, obrigada por dividir com a gente seus conhecimentos. E eu abro espaço para que a senhora deixe um recado, então, para as nossas telespectadoras em especial. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de trazer essa conversa aqui para a TV UFMA. Essa pauta é importantíssima porque ela fala sobre as nossas possibilidades, né, sobre as nossas vivências e sobre aquilo que a gente quer para nós mesmas. Então, o recado que eu posso deixar aqui para as meninas e mulheres que estão, né, nos acompanhando é que a luta ela é contínua. E nós precisamos estar sempre atentas, fortes e unidas. É isso aí, professora. Muito obrigada mais uma vez. Eu conversei com a professora Gisa Carvalho. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos em Tradição e Memória, o Extrema, coordenadora de Gênero e Diversidade aqui da nossa Universidade Federal do Maranhão. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada, professora Gisa. Parabéns pelo trabalho. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quinta-feira para você.